Hoje eu decidi abrir aqui a câmera enquanto eu cumpro aqui com algumas obrigações do lar para poder aqui ajudar minha esposa, que foi levar o pai dela ao hospital, e eu decidi abrir a câmera do celular para bater um papo com você a respeito da profissão de designer, né? Ultimamente eu tenho trabalhado como designer freelancer, como prestador de serviços, e normalmente eu tenho atendido alguns clientes, algumas empresas e contratantes que parece que não entendem alguns processos de design, né? E é bem complicado isso porque você acaba trabalhando pisando em ovos nessa área criativa e tudo mais, né? Ultimamente, nessa semana, eu atendi uma agência, né? Uma agência que precisava ali de um website e um aplicativo. E todo o trabalho ele foi iniciado sem um briefing, porque o cliente não tinha essas informações. A contratante ela não solicitou algumas informações para o seu cliente, e quando o job ele chegou na minha mão, eu fui meio que obrigado a tirar tudo da minha cabeça e meio que inventar algumas coisas, porque as contas precisam ser pagas e eu preciso do trabalho. Então, quando você precisa pagar algumas contas e você tem algumas obrigações, é difícil você dizer não para alguns projetos que acabam entrando. O problema é que no meio desse processo pode ocorrer muitos ruídos de comunicação, porque o cliente ele não possui um briefing, o contratante não possui um briefing, não possui informações a respeito do projeto, não tem uma copy, não tem um wireframe, não sabe como iniciar e terminar o trabalho. Então, quando o designer ele inicia um trabalho dessa forma, a probabilidade de dar ruim é muito alta, porque o designer ele é contratado para solucionar um problema e para criar sistemas, certo? Só que como que você vai resolver um problema se você não sabe qual é o problema existente? Então, hoje, os contratantes, não todos, tá, gente? Não são todos, eu não vou generalizar. Tem contratantes que contratam um designer pensando que o cara é o gênio da lâmpada, que vai resolver todos os problemas de um projeto ou determinado projeto em um passe de mágica. E não funciona dessa forma. E existem processos no meio do design que precisam ser respeitados. Briefing, protótipo de baixa fidelidade, média fidelidade, alta fidelidade, etc. Porque se você inicia um projeto dessa maneira, você é contratado dessa forma, é muito fácil para o cliente ele acabar não gostando do seu trabalho, ou você fazendo algo que você, como designer, também não vai curtir muito e vai acabar nem inserindo no seu portfólio. Então eu tive essa experiência essa semana e eu gostaria de compartilhar isso com vocês aqui no canal, porque eu acredito que isso seja importante para nós entendermos a nossa responsabilidade e também como funciona mais ou menos o dia a dia de um designer freelancer, né? Como eu disse, hoje eu tenho pego aqui alguns projetos, né? Não inúmeros projetos, mas alguns que uns são divertidos, outros não. Uns dão um resultado bacana e outros também não. E outros eu acabo colocando no meu portfólio porque eu acabo gostando muito do trabalho e do projeto e do cliente também. E eu acabo ou pedindo permissão para o cliente deixar eu colocar no meu portfólio, ou eu coloco diretamente porque não tem um contrato ali de confidencialidade, né, o NDA, que não me permita colocar no meu portfólio determinados trabalhos. Então, se você hoje está começando, ou se você já atua como um designer no mercado de trabalho, ou se você está pretendendo entrar nesse mercado, entenda que existem processos. Se você quer saber um pouquinho mais sobre processos, eu indico a você ler ou começar a estudar sobre Design Thinking. Você vai poder entender ali todos os processos que são pertinentes ao nosso mercado de trabalho. E que nem muitos contratantes, ou a maioria deles, não sabem como isso funciona, porque quando o contratante ele entra em contato contigo e fala que tudo é para ontem, tem um erro de planejamento aí no meio do caminho e que o contratante ele não percebe, porque para ele é necessário somente ligar o computador e desenvolver o projeto ou o trabalho. Só que no dia a dia isso não funciona muito bem.
Pode até funcionar, mas são raras as exceções. Então existem processos que eles precisam ser respeitados no meio do design, no meio de um projeto. Então, se você for contratado por uma agência ou uma empresa que não saiba entender e não saiba respeitar esses processos, cabe a você educar o seu cliente, educar de maneira correta, de maneira profissional, de maneira educada, que para o projeto dar certo do início ao fim, de ponta a ponta, é necessário você respeitar esses processos. Então, uma dica que eu deixo para você nesse vídeo: entenda quais são os processos que fazem parte do Design Thinking e passe para os seus clientes, beleza? Tamo junto.